Agora tem um novo atrito entre líderes do Congresso Nacional e o Executivo, que inclusive tem atrapalhado a agenda do governo Lula no Legislativo. De acordo com a Folha de São Paulo, senadores reivindicam do governo uma adicional em emendas parlamentares no valor de R$2 bilhões, sob o argumento de que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, teria se comprometido a destinar outros R$4 bilhões à Câmara dos Deputados. O governo, no entanto, nega que tenha feito esse acordo bilionário com a Câmara na negociação do novo arcabouço fiscal e tem resistido à pressão para liberar esse recurso. Essa queda de braço já tem reflexo na pauta do Legislativo, contribuindo para adiar, inclusive, a apreciação de vetos presidenciais no Congresso. Parlamentares da oposição ameaçavam derrubar uma série de vetos importantes para o Executivo, entre eles os que tratam do novo arcabouço fiscal, também do CARF e também do marco temporal. Cláudio Dantas, em Brasília. Dantas, houve esse acordo? Fernando Haddad chegou a se comprometer com a liberação desse adicional, R$4 bilhões. O que se sabe sobre essa tratativa? Daniel, a gente tem visto, tem ouvido de várias lideranças partidárias aqui na Câmara, especialmente, muita queixa sobre a postura do ministro da Fazenda, que vem, faz acordo, rompe acordo, faz acordo, não cumpre acordo, faz acordo e descumpre. Então, assim, na política, a gente estava mencionando isso um dia desses aqui, esta semana ainda, né? Na política, acordo, a palavra, né? Quando você fecha um compromisso, ainda que a traição seja uma constante na política, esse tipo de compromisso, especialmente quando se trata da relação do executivo com o legislativo e quando tem dinheiro envolvido, você não pode romper o acordo, não, senão acaba perdendo credibilidade, perdendo interlocução, e isso tende a fragilizar a posição do próprio ministro, que já não está tão forte como estava, né? Se é possível dizer que ele já esteve forte. O fato é que o próprio Lula já vem desautorizando o Haddad com essa declaração que ele deu recente sobre a questão do descumprimento da meta fiscal. Dentro desse contexto, há um conflito estabelecido justamente porque o governo quer blindagem em relação a pelo menos 5 bilhões em obras do PAC. Ele quer retirar isso do cálculo da meta fiscal. Precisa do Congresso, precisa ali dos parlamentares da Comissão Mista do Orçamento para poder bater o martelo nisso, vai precisar do plenário. Só que acontece que os parlamentares estão preocupados, porque eles acham que eles vão avalizar essa blindagem para o governo ter esses 5 bi para poder gastar, e quando eles precisarem das emendas, eles não as terão. Então há muita desconfiança agora estabelecida nessa relação. Isso inclui a própria rejeição à MP da subvenção, né? Essa MP que pretende taxar os subsídios fiscais, né? Que estados concedem para investimentos, né? Para empresários que promovem investimentos nos estados. Essa MP está há 2 meses lá na Câmara, não tem nem relator designado, muito menos comissão para recebê-la e discuti-la. Então, essa MP, ela vai caducar esta semana, anteontem, o Haddad esteve com lideranças dos partidos para poder tentar convencê-los a votar a MP, chegou a fazer convite para deputados que pudessem ser relator dessa matéria e ninguém quis. Está todo mundo lavando as mãos, e essa MP, ela tornou-se fundamental para o governo, porque é com ela que este governo espera arrecadar 80 bilhões de reais extras no próximo ano para poder tentar reduzir o déficit fiscal. Então, a situação está bem complicada nesta área da economia e nesta relação com o Congresso. É assim que a gente vai encerrando o ano. Pois é, o Zé Maria conversa com muitos parlamentares. Zé, alguns relatam essa dificuldade de interlocução com o governo federal. Agora, os congressistas têm, digamos, armas, cartas na manga e elementos para pressionar o governo para conseguir, digamos, esse adicional. Muito provavelmente o governo acabe cedendo, né? Olha, Daniel, o poder mudou de mãos aqui em Brasília, viu? O Congresso Nacional está agora com um poder muito maior do que sempre esteve. Essas conversas me mostraram, você sabe que as frentes parlamentares hoje funcionam assim com um poder muito maior do que partidos políticos. E representantes, presidentes destas frentes,
Pode ficar assustado, mas existem mais de 400 frentes parlamentares no Congresso Nacional. Por que isso? Essa explosão de frentes? É porque antes os lobbies funcionavam dentro do governo. Eles são sensíveis demais e sensitivos, sabem para onde balança o poder. Descobriram que o governo já não tem mais tanto poder assim e agora arrancharam no Congresso Nacional. As frentes no Congresso são o sinônimo de que o Congresso tem um poder. Inicialmente, o Congresso tomou o poder da pauta. O governo antes é que definia o que o Congresso votaria e de que forma. Agora não, o Congresso retomou a pauta. Me mostraram, nessas conversas ali, radiografias que explicam isso. Antes, 30 a 35% das iniciativas de lei eram do Congresso Nacional, das aprovadas. Hoje, 85% são iniciativas do Congresso. O que sai de aprovação dos plenários são de iniciativas do Congresso Nacional. 85%, ou seja, o Congresso retomou o poder de pauta, de prioridade de votação. E isto é muito importante. Orçamento está nas mãos do Congresso Nacional. Orçamento de quase 7 trilhões de reais, 2 trilhões para pagamento de serviço da dívida, 2 trilhões de despesas fixas e sobra 120 bi, e que é ali o orçamento discricionário, é quando se pode mexer. Então, veja bem, de quase 7 trilhões, só 120 bilhões pode se mexer, é o discricionário. E isso está 40 bilhões dos 120 nas mãos do Congresso. São as emendas parlamentares. E agora os senadores e deputados querem mais, querem aumentar esse poder sobre o orçamento. E isso enfraquece naturalmente o poder de barganha, tira a moeda do governo e lidar com o orçamento. E agora aparecem as emendas de partido político. Substituição do orçamento secreto. Poder para o partido, a bancada vai indicar. E nesta disputa aí, Daniel, sempre houve, é tradicional, de Câmara contra Senado. Senado, que era o porto seguro do governo, já não é mais. Agora, os senadores estão dizendo o seguinte: olha, a Câmara ganhou muito espaço, ganhou muita vaga na esplanada. Precisamos de mais. Então, é essa luta constante. Por aqui, meu amigo, onde há poder, há disputa. É isso. A gente tem trazido, inclusive, muitas reflexões ao longo dos últimos programas falando sobre eventuais distorções entre os poderes da República, né, Cristiano Beraldo? Que pode explicar esse cenário trazido pelo José Maria Trindade, em que apresenta um Congresso extremamente poderoso, inclusive com muitas ferramentas e elementos para pressionar cada vez mais o Executivo Federal, que se sente com faca no pescoço aqui muitas vezes, né? É o cenário da decadência moral que vive o Brasil. A política em Brasília, e não só em Brasília, mas sobretudo lá, virou um balcão de negócios à luz do dia. Ninguém tem mais absolutamente nenhum pudor, nenhuma preocupação em dizer que, se não pagar, não vai ser votado nada de interesse do governo. Quer dizer, não há nenhum compromisso institucional com a nação brasileira, não há pautas nacionais que efetivamente mobilizem o trabalho daqueles que são eleitos e pagos com dinheiro público para trabalharem em prol da sociedade brasileira. Esse esquema de compartilhar a execução do orçamento com o poder legislativo, isso é uma loucura, que só aqui no Brasil isso acontece, vai se fortalecendo e é cada vez mais, e a gente vê o poder executivo de 4. E o poder judiciário, que devia estar atento ao devido equilíbrio e à execução efetiva do papel que cabe a cada poder, está lá preocupado com as gramas de maconha que cada maconheiro pode andar por aí. Está querendo atuar contra o que claramente diz a Constituição em relação ao marco temporal e tantas outras pautas que não deveriam estar tomando o tempo e o foco do Poder Judiciário, mas estão. E esse completo desequilíbrio, esse balcão de negócio, que é bilhão para cá, bilhão para cá, emenda, orçamento secreto, agora emenda de partido, de bancada, de não sei o quê, de líder.
E para quê? Não para resolver os problemas efetivos da nação brasileira. Pegue onde está sendo investido isso. Zé Maria falou aqui já várias vezes, a emenda que vai, isso foi tratado, inclusive pela Jovem Pan essa semana, emenda que vai de deputados de São Paulo, por exemplo, para Bahia, para outros estados, muitas vezes com a indicação do empreiteiro. Ora, o que é isso? Que sentido tem isso? Dinheiro do orçamento, do pouco que resta para se investir numa infraestrutura decadente que nós temos, nas escolas que não têm condição de acomodarem e terem ali um centro de referência, de convivência para os alunos e tantas outras deficiências do Estado brasileiro. Não, o dinheiro sai, vai lá construir uma praça, dar um banho de piche numa estrada de terra, coisa que ano que vem já vai estar esburacado de novo. É tudo de uma mediocridade assustadora. E quem paga a conta? A sociedade brasileira. Quem paga a conta? Essa população que, fruto da ignorância em que são mantidos, vão votando sempre nos mesmos. É realmente assustador o que a gente vive aqui. Pois é, eu sei que o Dantas fez uma sinalização. Dantas, eu já vou passar para você, só para a gente fechar esse primeiro giro. O Roberto Mota também precisa trazer sua reflexão. Agora, Mota, muito se falou, especialmente aqui nesse programa, sobre o desequilíbrio entre os poderes, só que a gente se referia mais, eu me lembro, ao judiciário, às cortes superiores. Mas e no legislativo federal, essas tratativas especialmente para conseguir uma fatia maior de emendas parlamentares não acabam colocando o legislativo federal em uma posição difícil e o grande público, a sociedade acaba olhando com desconfiança essa situação? Sim e não. Por quê? Primeiro, a gente não tem nenhuma novidade diante de nós, né? Isso é uma parte da política, eu diria praticamente em todos os lugares do mundo. Não há nenhum lugar do mundo, em nenhum país ocidental democrático, em que a política não envolva algum tipo de toma lá da cá. Agora, tem duas coisas bastante distintas aqui. Tem uma distinção bem clara que a gente tem que fazer. Primeiro, é a confusão dos interesses particulares de cada um dos políticos com os interesses do Estado. Isso acontece em maior ou menor grau em todos os países. Mas aqui, realmente, a gente ainda precisa melhorar muito. Se a gente examinar a história dos Estados Unidos no início do século XX, no final do século XIX, é muito parecido com o que a gente vê hoje no Brasil. Uma política feita à base de interesses próprios, máquinas partidárias trabalhando para lotear cargos nas administrações estaduais, federais, municipais. Assim eram os Estados Unidos no início do século XX. Um dos cargos mais cobiçados naquela época nos Estados Unidos era o de chefe da alfândega do Porto de Nova York. Era por ali que entravam todas as importações dos Estados Unidos e o pessoal da alfândega recebia um percentual em cima das multas que eles aplicavam. Então, vocês imaginam que festa que era. Isso era nos Estados Unidos. Isso é uma coisa. Agora, outra, bastante diferente, é a resposta para a pergunta: quem deve preparar e executar o orçamento? Eu não vejo nenhum problema do Legislativo fazer isso. Eu não vejo nenhum problema do Legislativo ganhar mais poder. Nos Estados Unidos, se eu não me engano, é assim, quem define o orçamento é o Comitê de Apropriações do Congresso Nacional. O Executivo americano é simples executor do orçamento que é decidido pelo Congresso. Eu não sei. Mas a emenda que executa é o legislador, Mota. A gente também tem a comissão de orçamento. Só que, neste caso das emendas, quem executa é o legislador. Isso aí é uma questão, é justamente isso que eu estou falando, Beraldo. Eu não vejo porque o executivo tem mérito maior ou qualificação maior para executar o orçamento do que o legislativo. Eu não vejo nenhuma razão óbvia pela qual, eu não vou nem entrar nos particulares, hein? Eu não estou fulanizando. Se a gente for pelo caminho da fulanização, talvez os meus argumentos ficassem muito mais fortes. Mas eu não estou por aí, não. Eu estou só discutindo do ponto de vista teórico. Eu acho que até pelo contrário, porque no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, nós estamos quanto? 513
503 representantes do povo brasileiro lá, muito mais gente para dividir essa responsabilidade, muito mais cabeça para debater as prioridades do que você deixar na mão, muitas vezes, de 3 ou 4 no executivo. Vai lá, Zé. Ô, Mota, mas existe um argumento, assim, infalível. Primeiro é o seguinte, que hoje o parlamentar do Brasil, ele tem 40 bilhões de reais de orçamento impositivo. Isso é muito, né? Isso empodera muito. E alguns senadores têm mais pela divisão dos recursos, né? Mas veja bem, o Congresso, o Legislativo, ele é formado, ele é calcado para fiscalizar. E como nós vamos conviver com alguém que libera recursos, que executa e que se fiscaliza? Por isso só já indica que o Congresso não deveria aplicar e executar orçamento. Ele é o fiscalizador. Zé, a função primordial do Congresso é de legislar, não é de fiscalizar. Para fiscalizar, a gente tem legislar e fiscalizar. A gente tem tribunal. E fazer o orçamento. O primeiro objetivo do Congresso é elaborar o orçamento e fiscalizar. E sim, depois legislar. Bom, eu acho que o Congresso Nacional tem como função primordial legislar e também fiscalizar. Agora, existem vários outros órgãos na nossa República. O que não falta é tribunal, o que não falta é controladoria, o que não falta é órgão de fiscalização disso e daquilo. O que a gente mais tem é fiscal nesse país. Os cargos mais bem remunerados, o sonho da maioria dos jovens brasileiros é fazer concurso para ser fiscal disso ou ser fiscal daquilo. Fiscal da Receita. Não é por falta de fiscalização. Não acho que isso seja um argumento para dizer que o Congresso não pode fazer isso. Eu acho que existem vários modelos que funcionam, mas tudo para que alguma coisa funcione é preciso que as pessoas queiram que isso funcione. Quando você vive num mundo em que é possível você criar... Qual é o placar de ministérios hoje? Quanto é que está, Daniel? 38, é isso? 37. Não, 38. 38. 3,8. 38. Não menospreza o Márcio França, não. Pois é porque é o ministério genérico. É quase café com leite, quase. Mas esse é o mundo que a gente vive. Vamos criar um ministério? Vamos, para botar o Beraldo? Vamos lá, cria. Amanhã está criado o 39º ministério. É muito difícil a gente querer ter... Não me inclua fora dessa. Enquanto vocês falavam... Quer só fechar, Mota? Não, era isso. Tá. Eu não tenho como fechar isso, não. Fica aí aberto. Impossível, né? Impossível. Enquanto vocês falavam, Dantas fazia anotações. Muitas anotações, tópicos e mais tópicos. Só para fechar esse assunto, você, viu, Dantas? Ô Mota, você falou um dia desse, né, sobre parlamentarismo, presidencialismo, que não importa o modelo, né, o regime, o que importa são os homens públicos. Eu falo a mesma coisa quando a gente vai discutir essa questão de orçamento. O que importa são os homens públicos. Que tipo de homem público nós temos? Nós temos aqueles homens públicos que, por exemplo, começam uma discussão que me parecia muito interessante, de se criar um calendário obrigatório para pagamento de emendas parlamentares. Ora, qual seria o efeito imediato disso? Você eliminar o poder de barganha do executivo para liberar emendas a cada votação. Opa! Então, a gente tem como acabar com o toma lá da cá? Tem. Poxa, será que a gente vai conseguir fazer isso? Não. Resolveram agora que vão fazer, em vez disso, as emendas de bancadas partidárias, como mencionou o Zé Maria aqui. Qual é o grande problema dessas emendas? Hoje, e aí vocês podem procurar, quem nos assiste, nos ouve no rádio, podem procurar, o Estadão trouxe um levantamento esta semana mostrando o mercadão de emendas, né? Deputados que pegam emendas, distribuíram aí 27 milhões de reais de emendas, que eram deles, mas que em vez de eles mandarem essas emendas para os seus estados, os estados que os elegeram, eles estão mandando emendas para outros estados. Ora, como que um deputado justifica pegar o dinheiro e colocar para outro eleitor? Como é que o seu eleitor interpreta isso? Se investigar, vai achar rolo de todo tipo. Então, infelizmente, essas emendas partidárias, emendas de bancada partidária, elas vão esconder isso.
Porque partidos estão em todos os lugares. Então eles vão poder fazer o que eles quiserem, jogar dinheiro para lá e para cá, sem nenhum tipo de controle. Aliás, o Supremo, que está preocupado com a maconha, né, com o marco temporal, deveria estar preocupado em cobrar do Congresso que cumprisse a sua decisão de dar transparência ao orçamento secreto. Houve uma decisão do Supremo, né? Houve uma determinação de que se desse transparência. Aliás, é um princípio da administração pública que precisa ser respeitado. Então, infelizmente, se o eleitor desses parlamentares que hoje estão lá discutindo o orçamento do ano que vem, lá na Comissão Mista de Orçamento, mais uma vez, você que nos assiste, que nos ouve no rádio, procure saber quem são os integrantes. Veja se você votou neles. Se você não votou, mas também, se você tiver interesse, mande um e-mail para o gabinete, telefone, cobre desses parlamentares, porque se você achar que vai resolver, né, que os problemas serão resolvidos simplesmente deixando que eles façam o que eles quiserem, infelizmente vai sair coisas aí inimagináveis, né, de todas essas negociações. Então, não dá para defender, ficar aqui, né, olha, não, mas agora o Congresso está com mais razão. Quando a gente analisa pontualmente determinada política pública, muitas vezes acontece isso. Não, aqui o Executivo está certo, aqui o Legislativo está certo. Nesse caso aqui, me parece que ninguém está certo. Está todo mundo errado. E mais errado ainda aqueles que se utilizam dos seus cargos, dos seus mandatos que são concedidos pelo eleitor, para se locupletar.